Olá, turma! Tudo bem? Bom dia! Vamos para a nossa última aula da apostila. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano, né? Sexto e sétimo ano. Deixa eu só conferir, pausa um pouquinho para vocês pegarem a apostila de vocês. Abram lá, sexto ano, abra na página 34 e o sétimo ano vai abrir na página 26, tá? Aí volta aqui no vídeo que a gente vai falar um assunto que é bem gostoso de trabalhar, bem tranquilo, e eu vou explicar aqui para vocês. Vou querer que vocês dêem uma pausa aí no vídeo, depois façam os exercícios e aí a gente continua, corrige ali rapidinho e a gente já fecha esse conteúdo, tá bom? E aí na nossa última aula presencial dessa semana eu converso um pouquinho com vocês, ainda tem mais alguma coisa para a gente tratar de outro assunto, que é específico sexto e específico sétimo também, tá? Então vamos lá. Hoje na nossa aula de plano cartesiano, o que vem a ser um plano cartesiano? Gente, ele é composto por duas retas. Uma que está na horizontal, essa daqui, né? Horizontal. Nossa, hoje eu tô ruim, gente. Horizontal e aqui uma reta na vertical, tá? A reta da vertical nós chamamos do eixo das ordenadas, tá? É um terminho, é um termo que a gente utiliza, mas para frente vocês vão entender um pouquinho mais. Mas só para vocês entenderem, essa reta vertical aqui, essa linha, ela também pode ser chamada de eixo das ordenadas. E a reta minha na vertical das ordenadas, desculpa. E a horizontal, as abscissas, tá? E aí, o que nós temos nisso, né? Nós temos alguns pontos localizados. Eu acho que alguém aqui já deve ter jogado na Batalha Naval, Minecraft, só que o Minecraft tem um plano, tem uma outra reta, né? Que é o plano 3D, né? Tem uma outra reta que sai daqui e vai na diagonal lá para o outro lado, que é a reta Z. Mas a gente não vai entrar um pouquinho também, mas isso também está presente nas nossas aulas mais futuras, tá? Então, quando a gente trabalha em forma geométrica e mais espacial, aí a gente precisa das 3 dimensões. Mas aqui a gente está trabalhando mais a parte plana, então somente 2 dimensões, tá? Então, olha, o que eu tenho? Eu tenho localizações, né? Pontos que a gente localiza ele dentro desse nosso plano cartesiano. Então, olha aqui nessa malinha quadriculada, eu tenho alguns pontos. Eu tenho o ponto A. Olha, ele tá meio pequenininho, tá, gente? Mas, ó, o ponto A, ele tá aqui, ó, na minha reta aqui, ó, horizontal, e eu tenho essa reta aqui vertical. Aqui no encontro, sempre entre elas é o ponto 0. Para a minha direita, na reta horizontal, eu tenho os números positivos. Para a minha esquerda, eu tenho os pontos negativos, tá? Aqui, ó, subindo, agora vamos na vertical. Subindo a reta vertical, eu tenho os pontos positivos. E descendo, eu tenho os pontos negativos, tá? Então, com isso, a gente consegue localizar. Quem é o ponto A? Ó, o ponto A, ele tá aqui, ó, no 3, ó, no 3. Vamos subir lá o 3. E que mais? E ele tá em que ponto aqui no outro, ó? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tô no 5 e o 3. Começa sempre com o ponto da horizontal e depois a gente segue para o da vertical, sempre nessa ordem, tá bom? Eu vou dar um outro elemento para vocês aqui. A gente vai trabalhar com 2 letrinhas, tá? Então, essa reta horizontal, vamos chamar ela de X. E essa reta vertical, eu vou chamar ela de Y, tá bom? Vou dar um nome para essas retas. Sempre na hora de localizar o ponto, a gente sempre vai começar com a reta X e depois vamos seguir para a reta Y, tá? Sempre nessa ordem. Então, olha lá, o ponto B, ó, ele está no menos 3 com 3. Aonde está o menos 3 no X? Ó,
0, menos 1, menos 2, menos 3. Está aqui o menos 3. Sobe o menos 3 e eu tenho que parar encontrar no 3 do y. Então, é para cima, ó. 0, 1, 2, 3. Aqui, ó. Então, eu fui lá no menos 3, ó, projetei, encontrei o ponto B. Assim, o ponto C, ó, o ponto C está onde? Está no menos 1 com 0, 1, 2, 3, 4, com 4. Então, menos 1 e 4, olha lá. Ó. O D está no menos 3 com menos 3. Então, ó, menos 3 está aqui e no Y está menos 3 também, então está descendo, ó. Está aqui o menos 3, ó. Está lá o D. O E está no 0 e 0, então está bem no meio, ó. O 0 e o 0, ele se encontra aqui no meio, aonde se cruza as duas retas. Aonde elas se cruzam é o meu ponto 0, 0, tá? Depois, quem vem? A reta F. Está no menos 4, ó, o menos 4 está aqui e está no 0. Vocês estão vendo que está no 0 na reta Y? Então, o 0 não está aqui, ó. Se eu projetar o 0, eu vou dar bem na reta. Então, esse é o meu F. O que mais que eu tenho? Eu tenho o ponto G. Agora está no 0 em X, tá aqui. E aí, eu vou no 6, lá no meu Y, ó. Eu subo lá no meu 6, ó. Tá 5, 6, ó. Ó lá meu G. Ele tá bem na retinha também. O que eu tenho também? Eu tenho o H, que tá com 5 no X e 0 no Y. Então, onde está o 5? Ó o 5 aqui, ó. 0 projetou, ó. Ah lá, meu H. E aí, eu tenho o último, o ponto I, que tá no 0, no X, e menos 2 no Y. Menos 2 está na reta lá de baixo, na parte de baixo, ó. Então, 0 tá aqui, desce no menos 2. Aqui está o ponto I, tá? Então, é assim que a gente localiza todos os pontos. Eu quero que vocês agora dêem uma pausa nesse vídeo e vocês vão colocar as coordenadas de cada um desses pontos, ó, do ponto A. O que mais que a gente tem? A gente pode chamar esse ponto aqui o B, ó, que ele não tá como B, mas é, ó, aqui, ó, começou no 3, aqui, ó, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H, tá bom? Vocês vão localizar e vão escrever. Lembrando que o primeiro número é o número que está na reta horizontal, que é o X. E o segundo número é na reta vertical, que é o Y, tá? E aí vocês vão colocar ali os números. Terminado esse exercício, vocês vão para esse 2 também, que agora vocês vão colocar esses pontos aqui nessas malhas, tá? E depois vocês vão fazer o exercício 3 pensando no que, ó, escreva os pares ordenados que identificam os vértices das figuras W, X, Y e Z representadas nos quadrantes do sistema cartesiano ortogonal a seguir. Então, ó, por exemplo, vamos só para vocês entenderem, deixa eu pegar uma cor aqui. Ó, no X, então eu tenho aqui o X, tá? Então, aqui está o meu X, aqui está o meu Y, ó, lá do jeito que a gente fez, tá? O X, o Y. Eu tenho o que mais? O W e o Z e o W. Então, vamos começar aqui com o X. Ó, N, cadê o ponto N? Aonde está o ponto N? Ó, o ponto N está aqui, ó, a figura X, desculpa, falei errado. Essa é a figura X, essa é a Y, essa é a Z e essa é a W. Então, eu estou lá com a minha reta, lembrando que começamos com o ponto que está em X e depois em Y. Então, vamos lá para o X. Eu quero o ponto N. O ponto N está aqui, ó. Ele está onde? Ele está no 2, no X e no 1, no Y. Então, eu vou colocar lá 2 e 1, tá? E assim vocês vão fazer de todos os outros. Então, dá um pause aí. Eu vou continuar o vídeo e aí depois que vocês fizerem, vocês voltam para corrigir, tá bom? Vou voltar aqui para a primeira tela. Então, vamos lá. Então, a gente estava aqui para tentar identificar esses pontos no 1, né? Lembrando que a gente começa com X, seguido do Y. O ponto A, ele está onde em X? Ele está no 2, ó. E está onde no Y? Ó, ele está no 3. Olha o B.
O B aqui, ó, o B tá aqui, ó. Ele tá onde no X? Tá no 3, tá lá. E tá quanto no Y? Tá no 1. Depois do B vem o C. Cadê o C? Tá aqui, ó. Ele tá quanto no X? Ó, tá no 6. E no Y tá no 1 também. Olha o ponto D. O ponto D tá aqui. Tá em que número no X? Ó, tá no 7. Coloca lá, 7. E no Y tá no 3. Olha lá, ó, se eu projetar ele aqui, ó, olha lá, na minha reta 3, tá? Depois do D vem o E. Vamos pro ponto E. Tá aqui o ponto E, ó. Tá em quanto no X? Ó, tá lá no 5. E tá em que número no Y? Tá no 3. Muito bem. Aí depois vem para o F. Ponto F. Aqui, ó. Tá em que número no X? Ó, desceu. Mesmo do E, ó. No 5. Tá lá. Tá em quanto no Y? Ó, projeta no 6. E o G, ponto G, tá aqui, ó. Ele descendo, eu tô em que número no X? No 7. E em que número que eu tô no Y? Ó, também no 7. E o último ponto, meu ponto H, tá aqui, ó. Descendo, eu tô no 5. E projetando para o lado para ver, eu tô no 8. Tudo bem? Espero que vocês tenham acertado, né? É simples. É só localizar esses pontos, tá? Vamos ver agora esse 2. Esse exercício 2, agora eu vou ter que colocar o pontinho. Então, o A, eu vou ter que achar o 4 no X, ó, e o 3 no Y, tá? Então, vamos achar o 4 no X. Ó, o 4 tá aqui, já achei o 4. E o 3 do Y, cadê? Tá aqui o 3, ó. Então, vamos lá no 3, vamos andar aqui, ó. Achei. O A tá aqui. O B tá no menos 1 do X e no 2 positivo do Y. Então, ele tá aqui, ó. Nesse pontinho tá o B. E o C? C tá no menos 3 do X e no 2 do Y. Ó, o 2 tá aqui também. Então, ele está aqui. Aqui está o ponto C. Aonde está o ponto D? Está no menos 3, só que agora do Y está no menos 2. Menos 2 está aqui para baixo, ó. Menos 2 vai até lá o menos 3, ó. Acha aqui, ó. Aqui está o ponto D. Aonde está o ponto E? Está no 0 e 0, ó. O 0 e 0 está bem no meio, ó. Aqui está o ponto E, ó. E aí? Menos 4 e 0. Vocês estão vendo que é o menos 4 em X e 0 em Y? Então, o ponto vai ser marcado bem na reta X, no menos 4. Porque o 0 em Y não está aqui, projeta ele, ó, até o menos 4, aqui, ó. Então, aqui vai ser o meu ponto F. Meu ponto G, agora é o inverso. Ele está em 0 em X, o 0, sobe lá no 5. A gente vai subir lá no 5. Onde está o 5? Está aqui, ó. Então, vamos subir, ó. Opa! Aqui está o meu ponto G. E o meu ponto H? 5 no X e 0 no Y. Então, 0 no Y, 5 no X. Cadê o 5 do X? Está para cá, para a direita, ó. Está aqui, ó. Marca lá. É o ponto esse qual que era mesmo? Um H. Peraí, que eu fiz errado. H. Pronto. E aí, o último ponto é o 0 e menos 3. Cadê o 0? Aqui, onde está o menos 3 em Y. Menos 3 em Y está aqui para baixo. Ó, o menos 3 aqui. Marca lá, é o meu ponto I. Muito bem. E aí, nosso último exercício, nós vamos descobrir os pontos das nossas figuras. Então, começando ali no N, já achei, né? Agora, depois do N, vem o O. Cadê o ponto O? O ponto O tá aqui, ó. Ele tá no 2 do X e no 4 do Y. Então, 2 e 4. E o P? Ó, o P aqui, ó. O P tá no 5, ó, do X, projeta, e no 4 do Y. Então, 5 e 4. E o Q? O Q tá aqui embaixo. Tá no 5 do X e no Y ele tá no 1. Pronto, fizemos a figura X. Vamos para Y, ó. O Y começa com a reta R. Então, tá lá em cima o R, ó. Projeta ele na reta X, ó. Dá no menos 5. Então, ele para no menos 5. E em qual na reta Y? Aqui, ó, no 5 positivo, lá para cima. O R, depois o S, aqui, ó.
ele está em que número aqui do x? Ó, desceu, ele está no -1. E em que número ele está no y? Ele está no 5 também. Ponto T está aqui embaixo, ó, também está no... Agora, ó, o ponto T está diferente, ó, ele está no -2, ó, desceu lá, ó, -2. E em que ponto que ele está do y, ó, projeta lá, ele está no 2. E o ponto U, aqui, ó, o ponto U, ó, ele está em qual no x? No -4. E depois no y, ele está em que número? No 2. Pronto, fizemos a figura, o trapézio aqui do y. Agora vamos para a figura Z, que é o nosso triângulo. Vamos começar com o ponto G. Cadê o ponto G? Está bem aqui, ó, na reta, ó. Vocês estão vendo que ele está bem o ponto na reta Y, na reta X, desculpa. Em que ponto? No -3. Então sempre começa com X, né? -3. Se ele está bem na reta, significa que o ponto Y vale 0. Aí o ponto H, tá aqui, ó, o ponto H. O ponto H está em que número do X, ó? Projetando, tá no -3 também. E tá em que ponto do Y, ó? Projetando aqui, tá no -4. E o J, tá aqui, ó, nessa pontinha. Ele tá em que ponto do X, ó? Lá pra cima, ó, tá no -6. E que ponto que ele tá do Y? Tá no -4 também. Prontinho, terminamos o triângulo. E aí, o último, a gente tem um paralelogramo, né? Vamos começar com o ponto J. Aqui era I, eu falei errado, falei J é I. Aqui que é J agora. Então, ó, o J, ele tá no 3 do X e ele tá em qual do Y? Ó, no -1. O K, cadê o K? Tá aqui, ó, da ponta. Ele tá em qual no X? No 6. E em qual que ele tá do Y? Ó, também no -1. O L tá lá embaixo, ó. O L tá aqui, projeta o L, ó. Opa, o L vai dar no 3. E aqui o L vai passar lá para o Y no -6. E o M aqui, o M tá aqui, ó. O M tá bem aqui em cima, ó. Tá bem no ponto -6 do Y. Não tá no -6 do Y? Então, quanto que vale X? Ele tá no 0. Ele vai descer aqui, ó. Ele tá no 0 em X e no -6 em Y. Bem, gente, então esse foi o nosso último conteúdo ali da parte de geometria, e aí a gente aprofundou um pouquinho em plano cartesiano, tá? Esse é um estudo bem legal, é um estudo mais para frente vocês vão trabalhar com gráficos, e aí através das equações, né, das funções, a gente chama a representação de uma equação num gráfico, né, num plano cartesiano, como uma função. É uma matéria ali de 8º, 9º ano, vocês vão ver mais para frente. O 7º já vai ver ano que vem, né? O 6º ainda vai ter mais um tempinho. Mas é mais para a gente entender como funcionam essas coordenadas, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, aí nessa semana mesmo estarei aí presente, aí eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.